Ó, isso. Bom, então, retomando, né, gente? Aí, nesse primeiro capítulo, que eu acho bastante estruturante do que vem a seguir, na minha opinião, primeiro capítulo não, nessa primeira sessão do capítulo 8, que é estruturante de todo o capítulo, ele lança as bases, né, do que ele vai desenvolver em termos de exemplificação histórica, uh, ele então coloca que, contrariamente a, a essa declaração do capital na voz do capitalista, segundo a qual o trabalhador que consome o seu tempo consigo mesmo rouba o capitalista, ele como que personifica a voz do trabalhador, né? Interessante isso. A voz do trabalhador fala em primeira pessoa, ele dá um discurso em primeira pessoa para a voz do trabalhador, né? Que estava emudecida, aí ele fala, na tempestade de ímpeto, Sturm und Drang, do processo de produção. Eu achei interessante o uso dessa expressão, porque é a expressão que dá nome ao primeiro movimento do romantismo literário alemão, né? Goethe, e assim por diante. Aliás, um movimento posteriormente renegado pelo Goethe. E nessa voz do trabalhador, há claramente a inversão dessa ideologia liberal, na qual o tempo livre do trabalhador é um roubo do capitalista, né? E essa inversão, eu vou citar essa voz do trabalhador, ela diz o seguinte: eu exijo, portanto, uma jornada de trabalho de duração normal. A exijo sem apelo ao seu coração capitalista, pois nas coisas de dinheiro termina a boa vontade, né? Então, claramente uma fala irônica, né? Invertendo a fala da voz do capital, e aí ele fala da tal antinomia, que eu acho que é a antinomia que rege a lógica histórica das conquistas das leis de redução da jornada de trabalho. Qual seria essa antinomia? Seria uma antinomia contraditória da lei do Estado burguês, né? Que é a do direito do vendedor, que é o trabalhador que vende a sua força de trabalho, e o direito do comprador, que é o capitalista. E aí ele faz uma frase que eu acho interessantíssima, né? Que fala: entre direitos iguais, o que decide é a Gewalt. Exatamente, Henrique. Nas coisas de dinheiro, o trabalhador negocia sua mercadoria especial. Exatamente. E, bom, Gewalt, todo mundo sabe, né? Tem o famoso texto do Benjamin sobre isso. É uma palavra polissêmica, né? Porque ela quer dizer tanto violência quanto o poder do Estado, que eu acho que é o que está em jogo aqui. No fundo, ele está querendo dizer que nesse conflito de direitos que é próprio da lei burguesa, que cria igualdades abstratas e justifica uma ordem dominadora que cria desigualdades, esse poder, que é o Estado, ele vai beneficiar, né, na luta de classes, ele estará francamente a favor do proprietário dos meios de produção. No entanto, e aí é interessante para a gente pensar como a luta por direitos, a luta revolucionária, a luta de superação das injustiças do capitalismo, ela tem a perspectiva de absoluta superação, mas ela tem a perspectiva imediata de conquista de direitos, ainda que nos marcos de uma lei burguesa,
porque a vida é hoje. Enfim, foi o que me ocorreu lendo esse trecho, né? E aí ele vai fazer, né, em termos bastante técnicos, ele vai falar que, no modo de produção capitalista, a normatização da jornada de trabalho, no fundo, é uma luta pelos limites da jornada de trabalho, né? Onde que é o espaço por excelência? A luta de classes, ela, evidentemente, está presente em toda a vida social, mas qual é o espaço por excelência dela? É justamente a jornada de trabalho, pelo menos nesse contexto aqui histórico, né? Não sei em que medida isso poderia ser dito assim hoje, né? Mas é isso, a gente não vou disparar a falar aqui, queria seguir aqui a sugestão de dinâmica da Yasmin, né? Ô, Vissa, Oi. se eu posso somar alguma coisa aí nesse contexto, eu acho que é interessante essa antinomia entre o trabalhador e o consumidor, digamos assim, né? O consumidor do trabalho, que nesse caso é o capitalista, mas parece que tem um elemento aí que é, digamos, o relógio, né? O que dá o tempo e a necessidade desse trabalho, que são as máquinas, né? Então, a característica das máquinas, ela vai determinar, de alguma forma, qual é a necessidade de trabalho e qual é a dinâmica do capital ali para extrair mais valia. Então, parece que nesse capítulo é muito forte o medo que os capitalistas demonstram de não extrair o máximo possível, não só do trabalhador, mas das máquinas que eles compraram. E você deixar a máquina parada, né, é prejuízo, supostamente. Então, Sim, e por isso que a jornada de trabalho ideal tem 24 horas, né? E eu acho Porque aí a interessante. máquina não para, né? Como a máquina é trabalho morto e como ela só produz quando nela intervém o trabalhador, é preciso utilizá-la ao máximo. E aí tem toda a questão da jornada noturna, né? Sim. E isso é interessante como essa história política das lutas trabalhistas, elas também têm uma contraversão, né? Que é a própria evolução tecnológica, porque você consegue, de alguma maneira, extrair certos direitos ali que depois você acaba perdendo. Acho que o Marx mostra muito bem isso, né? Como tem um vai e vem aqui, né? É um simples progresso, né? De acordo também com a transformação das máquinas, né? Quando você tem quer dizer, quando você tem essa questão de que ligar e desligar as máquinas leva tempo e dá prejuízo, você quer deixar ela ligada o tempo inteiro. Então, quando você desenvolve máquinas que são mais eficientes nesse processo, você também não precisa tanto de pessoas. Eu acho que tem uma outra questão aqui, que é a própria autonomia das máquinas, né, ao longo do tempo. Porque você ser completamente dependente de pessoas para ligar, desligar e manter a máquina funcionando é algo que, de um lado, conduz a essa situação, mas, de outro, dava muito poder aos trabalhadores, a gente vê isso mais no final do século XIX, de dizer assim, olha só, a gente descobriu um meio aqui de negociar com os caras que é parando as máquinas. E você dá um prejuízo forte e imediato para o dono das fábricas, né? É um caráter bem diferente, quebrando as máquinas, né? É um caráter diferente das greves de hoje em dia. Você não tem mais esse mesmo poder. Sim, eu concordo, mas acho que existem nuances aí para a gente pensar. Por exemplo, na desarticulação propriamente ideológica, política, que passa por muitos fatores. Mas se a gente for pensar, por exemplo, o Uber, né? A dificuldade que existe de se criar
o Uber, se o motorista parar, ferrou a empresa, né? Mas por uma série de motivos ideológicos, por não ter o espaço comum da fábrica, é difícil, por mais que você tenha... Veja, aí é um caso de uma hipertecnologia que não deixa de... Bom, se bem que está surgindo o Uber agora sem motorista, né? Tem isso também. Eu acho o seguinte, vamos deixar essa reflexão, que eu acho muito rica, mais para o fim da nossa reunião, que é a reflexão sobre o avanço tecnológico, né? Como ele vai tornar a máquina que funciona por si só dispensa o trabalhador, né? Mas aí a gente tem que pensar até em termos mais amplos, que é, por exemplo, no plano do mercado consumidor. Não adianta nada você ter uma produção se você não tiver também um público consumidor, né? E isso faz parte também, né, da, da questão em jogo aqui. Bom, só ainda falando desse processo histórico, o Marx, num dado momento, mostra uma coisa, né, um fato, que realmente é muito interessante. Ele mostra como, antes da consolidação de uma economia de mercado, o, o valor de uso da mão de obra ele não é explorado ao extremo. E um exemplo disso seria a exploração do trabalho escravo ainda no plano da subsistência no sul dos Estados Unidos. Antes de se estabelecer ali claramente uma dinâmica capitalista, a exploração, a quantidade de uso do trabalho escravo tinha um limite, porque a função principal era a subsistência. Mas, num segundo momento, né, instaurado o modo de produção capitalista, aí, então, a exploração do escravo vai ao extremo, né? Por quê? Porque, num primeiro momento, ainda no plano da subsistência, o valor do trabalho se dá, sobretudo, pelo valor de uso. No segundo momento, pelo valor de troca. Ou seja, quando intervém a lógica do valor de troca como princípio absolutamente preponderante, então é da própria natureza do capital a hiperexploração do trabalho, né? E eu acho que esses são digamos, os digamos, os marcos, né, desse capítulo. Depois ele faz uma comparação da Corveia, né, com o trabalho assalariado, né, que é uma comparação interessante, né, distinguindo, então, né, ele fala em especial da lei russa sobre a Corveia, ali na região da Moldávia, do Império Russo, né? Aliás, gente, é inacreditável a quantidade de informação que o Marx era capaz de organizar com pouco dinheiro no meio da segunda metade do século XIX. É quase inacreditável esse homem, como ele é genial, assim, capacidade de trabalho mesmo. Bom, mas Vissa. por quê? Diga. Não, desculpa, você está seguindo no capítulo aí. Eu queria só fazer um comentário sobre a primeira parte ainda, só para a gente não perder, assim. Uma coisa que você falou da Gewalt aí, né? Eu achei interessante isso, porque nem sempre fica claro, enfim, no nível do debate ontológico, assim, né? Como que
acumulação de capital progride, assim, segundo quais necessidades e quais limites, assim. Eu achei interessante ele colocar dessa forma, assim, pelo menos eu fiz uma leitura como se fosse uma espécie de ontologia mesmo do capital, que é baseada na relação de força. Isso não é uma coisa óbvia, assim, talvez, né, tipo, passasse batido, assim, acho que tem várias formas de interpretar, assim, né, o texto, a teoria, e aqui nesse trecho, assim, nesse capítulo, ficou muito claro que ele está dizendo que é uma questão de relação de força, assim, né, baseada na igualdade de direito, né, que, enfim, e é interessante essa colocação, assim, acho que ela é bem central, e, por exemplo, né, enfim, o pessoal com quem eu trabalho é o meu referencial, que é o pós-estruturalismo francês, né, de Deleuze e Guattari, principalmente, tal, tem toda aquela teoria do limite deslocado do capital segundo as próprias necessidades do capital, né? Enfim, se cria demandas novas e se roda a máquina dessa forma, segundo, enfim, tipo uma espécie de inventividade ou criatividade do capital, e isso dá uma teoria diferente para a gente. Agora, quando ele coloca aqui é uma questão de relação de força, quem impõe o limite à acumulação capitalista, à progressão histórica da acumulação, são os trabalhadores, né? Tem essa centralidade da luta, né? Tipo, da luta entre capital e trabalho, enfim. E uma vez eu vi em algum lugar também que uma parte, assim, dos marxistas acabou transformando essa ideia de luta de classe, de luta entre capital e trabalho, numa sociologia, em que você, tipo, considera as classes de uma maneira estática. Você faz uma sociologia, enfim, uma estatística, assim, das classes, de como é que funciona, né, tipo um survey, um recenseamento do perfil das classes, enfim. E a luta em si fica esquecida, que não, né, enfim, né, existe uma dinâmica, assim, o importante é a Gewalt, na verdade. A Gewalt é essencial, né? Que, na real, eu achei até interessante essa escolha, assim, de tradução, né, que é como força. Na verdade, mais próximo seria violência, né? Violência ou poder, né? Enfim. Violência, poder e Estado. Estado? Estado, porque o Estado ele é dividido em três Gewalten. Então, por exemplo, você tem o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, e eles são chamados de Gewalten, né? Além disso, por exemplo, se você for para a definição weberiana de Estado, é o monopólio da Gewalt, né? Da violência. Então, Gewalt, se a gente for pensar até, termo pirar no termo, o termo vem de Walten, que significa dominar. Gewalt é como que um domínio comum. Esse ge é um prefixo que significa com, né? Então, ele é usado para se referir a instâncias de poder público, né? E, portanto, a instâncias de poder estatal. E eu acho que sem dúvida, o termo aqui principal, na minha opinião, quando eu escutei, foi violência, né? Mas é uma violência legitimada, né? Então, eu acho que, assim, para fazer a crítica da ideologia e a crítica do Estado, a gente já tem muitos elementos aqui. Eu conheço pouco a tradição que você trabalha, Yasmin, e por isso mesmo tenho muito curiosidade, né, muito interesse, muito prazer em escutar. Pelo que eu entendi, essa crítica que vem do Deleuze e do pós-estruturalismo passa pelo fato de que existe uma... Vê se é isso, tá? Vou tentar formular o modo como eu entendi o que você colocou. Existe uma percepção do fenômeno da exploração do trabalho e da luta de classes que é determinista, e isso não é
a princípio, nenhum problema, ao contrário, é preciso fazer ciência e mostrar objetivamente como se dá a exploração, mas que pode se tornar de um determinismo quantificador. Ao passo que se trata antes de compreender a dominação do ponto de vista qualitativo, não do ponto de vista quantitativo. Claro que ambas as coisas, embora diferentes, não deixam de estar relacionadas, né? Muitas vezes a qualidade se define pela grande diferença de quantidade. E seria isso, porque se for, eu estou de acordo. A questão, em última instância, não é pensar mais ou menos exploração. Em última instância, a questão é pensar a não exploração. Não sei se passa por isso, por essa diferença entre o qualitativo e o quantitativo. Sim, e assim, na verdade, de onde que vem a determinação, qual é esse determinante, enfim, que marca, né, para onde que vai historicamente o desenvolvimento do sistema, assim. Se é o próprio capital que cria, digamos assim, né, ou se são os trabalhadores, né, que colocam um limite e isso muda a direção das coisas. Por exemplo, pelo que eu observo, assim, não sei se todo mundo concordaria, mas eu acho que recentemente o capital, as empresas, as corporações têm incorporado, por exemplo, as pautas minoritárias, digamos assim, absorver um vocabulário feminista e coisas desse tipo. E aí você poderia entender que enfim, a acumulação, como ela se tornou hoje, o movimento histórico do capital, fez emergir esse discurso, essa ideologia de um capital inclusivo, porque tipo, uma demanda, sei lá, uma tendência interna do próprio capitalismo, assim, uma captura, assim, enfim. E você poderia entender o contrário, que da classe trabalhadora emergiram essas pautas que colocavam um limite ao capital, uma luta contra o próprio capital, que colocou um limite, e o capital foi forçado a contornar essas lutas, transformar elas em mercadoria também, e aceitar algumas demandas, conceder alguns direitos para evitar, enfim, para, digamos assim, contra-atacar, né? Enfim, se você enxergar isso como uma dinâmica de forças, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras, enfim, né, existe uma emergência de certos sujeitos com certas demandas, né, que colocam limites ao capital, e você entender que o capital responde a isso, você tem uma forma de interpretar, né? Mas, tem, enfim, né? Isso seria um exemplo, assim, um outro exemplo, que é o problema do limite, né? Onde é que está o limite do capital? O que pode fazer, né? Porque, enfim, o que importa, no final das contas, aí. Para onde que vão né? Para onde que vai tudo isso, assim, né? O que pode fazer realmente o sistema colapsar, né? E chegar no limite, assim. Outro exemplo seria, enfim, a questão ecológica, né? O esgotamento dos recursos naturais é um limite ao capital? O capital vai colapsar por causa disso? Se você entender que a questão central é uma dinâmica de forças entre trabalhadores, né, entre os trabalhadores e o capital, e o que importa aí é a luta, né, tipo, é a Gewalt, você pode entender que se não houver uma resistência a esse movimento que o capital está fazendo de esgotar recursos, ele não vai parar, né? Enfim, é uma discussão que a gente poderia fazer, assim, o capital vai até onde Sim. com isso? Vai esgotar o planeta? Vai! A gente não poderia esperar que o colapso ambiental e climático vá destruir o capitalismo, esse que é o ponto, assim, né? O que pode destruir o capitalismo? Só a única coisa que coloca limite é a própria luta dos trabalhadores, assim. E trabalhadores aí no sentido amplo, né? Isso que eu falei, né? Quando a gente... Quem são os trabalhadores hoje em dia, né? Enfim, tem muita gente que tem essa imagem do proletariado do século XIX, ainda homens brancos, etc. Não é isso hoje em dia, né? Enfim. Sim. Eu acho o seguinte, que é muito legal discutir
o Capital e o Marx, e, sobretudo, esses textos mais históricos, fazendo paralelos com a situação contemporânea. Então, são zigue-zagues importantes, mas a gente sempre tem que ter muito cuidado, né, para não criar anacronismos, né? Nesse sentido, eu acho que a questão da pauta dos costumes incorporada pela ideologia capitalista é um fenômeno mais recente, que, na minha opinião, é reativo a um discurso mais universalista de direitos que são simplesmente humanos. Isso não quer dizer que toda essa pauta dos costumes e de igualdade não seja absolutamente legítima, justa, e, inclusive, historicamente, nasceu à esquerda junto com a luta revolucionária. Ela começou a se tornar digamos, um elemento politicamente correto e cínico do discurso liberal a partir dos anos 70, sobretudo 80 nos Estados Unidos, como clara estratégia de desarticulação do movimento sindicalista, né? Então, eu acho que isso é um elemento interessante, mas novo. Não sei se o Marx tem muito o que dizer nesse capítulo sobre isso, né? Quanto à questão do limite externo do capital, que são propriamente os recursos naturais, ou seja, o plano da natureza, eu acho que Marx toca nesse assunto, nesse capítulo, em dois momentos, né? Só que aqui o que é tratado como limite externo é justamente a sobrevivência do trabalhador. Em última instância, é uma questão até demográfica. Quer dizer, a hiperexploração ela vai levar à morte da classe trabalhadora. E o maior exemplo disso é o quê? É a infância. A exploração absolutamente desumana da infância, talvez inédita na história da humanidade. Uma boa questão. Você já houve maior crueldade com a criança do que nessa fase do capitalismo, né? E então, acho que, num dado momento, ele fala, olha, assim como os ingleses tiveram que criar uma lei para a preservação do solo, porque, num dado momento, foi tanta a ganância na exploração da terra que ela secou, ele também coloca, ele, por necessidade própria, coloca um limite para a exploração do trabalho, que, em última instância, é irracional explorar tanto o trabalhador, porque isso leva à morte do trabalhador, da população trabalhadora, né? Então, eu acho, concordo com você, que essa questão ela se expande também para a questão do limite externo do capital como natureza. Pulando aqui, para fazer, talvez, coro à questão que você coloca, eu vou citar, estou usando aqui a tradução dos economistas, viu, gente? Eu vou citar um trecho que eu acho que está no tópico 5, que eu achei, assim, lapidar, sabe? E que acho que passa por muito disso que você está falando. É um trecho que começa assim, talvez como referência, se vocês quiserem seguir, ele vem logo depois da nota 112 do Marx. Então, é a frase que começa após a nota 112. É assim: o capital tem boas razões, entre aspas, para negar os sofrimentos da geração trabalhadora que o circunda. É condicionado em seu movimento prático pela perspectiva de apodrecimento futuro da humanidade e, por fim, do incontrolável despovoamento, tão pouco ou tanto como pela possível queda da terra sobre o sol.
Em qualquer malandragem com ações, ninguém ignora que um dia a casa cai. Porém, todos confiam que ela cairá sobre a cabeça do próximo, após ele próprio ter escolhido a chuva de ouro e a chuva de ouro e o posto e aposto a chuva de ouro em segurança. Après moi, le déluge, né? Depois de mim, o dilúvio, que é a frase da Madame Pompadour, tipo, vou mesmo me locupletar, gozar o máximo e que se danem os outros e as gerações posteriores. É a divisa de todo capitalista. Depois de mim, o dilúvio. E de toda nação capitalista. O capital não tem, por isso, a menor consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a não ser quando é coagido, e aí vem coisas importantes que você colocou, né, do próprio movimento dos trabalhadores, é coagido pela sociedade a ter consideração. A queixa sobre... Isso é uma aparente contradição com o que ele diz um pouco antes, que é o seguinte, olha, o capital foi constrangido a criar um teto para a exploração para os seus próprios interesses. Mas, no fundo, o que ele está falando é da contradição. O princípio é a exploração máxima. A exploração máxima leva à destruição. Então, ele coloca um limite. Só que, tendencialmente, acontece a destruição. E é o que a gente vê, né? São os problemas ecológicos. Só para terminar, porque eu acho esse trecho muito rico, né? A queixa sobre a degradação física e mental, morte prematura, tortura do sobretrabalho, a essa queixa o capital responde: deve esse tormento atormentar-nos, já que ele aumenta o nosso gozo, o nosso lucro? De modo geral, porém, isso também não depende da boa ou da má vontade do capitalista individual. A livre concorrência impõe a cada capitalista individualmente, como leis externas inexoráveis, as leis imanentes da produção capitalista. Eu acho esse trecho assim, é um trecho pingo nos is, né? Inclusive, essa observação final eu acho muito importante, porque o mais terrível na ideologia capitalista é a naturalização da dinâmica social capitalista, né? E é óbvio, essa ideologia precisa dessa naturalização, porque a lógica sistêmica do modo de produção capitalista exige a exploração. Então, isso se torna, então, antropologia, lei da natureza, né? ou se torna religião, né? Mas, enfim, falei muito aqui. Não sei, Adriano, se você quer colocar alguma coisa. Eu acho também muito interessante essa última observação, porque a gente ouve ela nos noticiários todos os dias, né? Que é o argumento foi o argumento usado na contra-reforma trabalhista. Se você não desregulamentariar o trabalho e não dinamicizar, a gente vai perder na competição, né? E aí eu acho muito importante, nesse sentido, compreender por que para Marx e para o Engels é importante compreender a dinâmica do capitalismo no sentido global, né? Porque é um mercado global. Então, você não resolve esse problema com legislações particulares, né? Você realmente tem que internacionalizar esse processo. Senão, o que a gente vê é justamente esse movimento que aconteceu nas últimas décadas de migração dessa exploração do trabalho de um continente para o outro, né? Foi para a Ásia. Então, quais são as condições de trabalho hoje na China? E ainda que a gente tenha uma legislação trabalhista talvez menos pior que a da China, aí você tem um outro problema que é o desemprego. E aí você usa isso como uma moeda de chantagem, praticamente. Então, nesse sentido, a gente percebe que é sempre muito atual essa dinâmica de luta entre o capital e o trabalho, mas eu acho que tem, como a gente estava falando antes, justamente tem uma intersecção aqui,
que gera um processo plástico que a gente pode dizer unitário, né? É como se essa tensão ela se desse também dentro de uma mesma sociedade, que vai se plastificando. Então, você vê que os meios de produção, eles algum dia foram trabalho. Isso a gente leu nos capítulos anteriores, né? Então, a própria apropriação do capitalista, não apenas daquele produto que vai gerar um lucro comercial para ele, mas dos meios de produção também depende do trabalho. Então, até que ponto eles estão amarrados no trabalhador sem que o trabalhador saiba, toda essa questão de como a gente consegue se organizar. Então, talvez fugindo do assunto, mas nem tanto, né? Voltando para aquela questão do Uber, né? Assim como os trabalhadores podiam antes quebrar as máquinas ou parar as máquinas, hoje em dia o que a gente precisa, né? A gente precisa parar um sistema que é abstrato. Então, você precisa, de alguma forma, a gente precisa de hackers. Quer dizer, o trabalhador ele precisa dominar os mecanismos digitais, senão ele não tem como fazer essa luta mais. E você fica preso também, sem contar toda a ideologia, né? O que eu posso fazer sozinho, como eu posso me articular, se eu não entendo sequer os mecanismos que me controlam, que parecem cada vez mais impessoais, né? Você não sabe mais quem é o patrão lá do Uber. Exato. Aliás, só para fazer o paralelo com o texto do Marx, né? O que ele fala, diferenciando corveia de trabalho assalariado, é que a exploração na corveia ela é evidente, porque o que é trabalho de subsistência do trabalhador e o que é trabalho expropriado pelo dono de produção, no caso, por razões também estamentais de uma sociedade contra-organização, é evidente. Eu trabalho hoje, para mim, eu trabalho amanhã para o senhor feudal. Ao passo que na fábrica não existe essa distinção. Existe então, esse caráter invisível, abstrato da exploração é sempre uma dificuldade para a tomada de consciência. Hoje, muito mais, né? Embora, engraçado, tem até a ver com aquela coisa do revólver e da faca, né? Que você falou hoje. Como a nossa cognição e a nossa percepção depende, às vezes, de certos índices, né? A gente, Yasmin, só para você, o Adriano falou que foi assaltado no final feliz, não, quer dizer, não sei se feliz, mas assim, final sem traje, cidade, o Adriano foi assaltado com uma faca, e falou que deu um medo danado, porque é pior que revólver, que ele também foi assaltado com revólver. Só que com a faca deu mais medo. Qual que foi mais perigoso? Bom, a faca era visível, né? Tinha uma luta corporal em jogo ali. Não é um objeto pequeno, distanciado, né? Então, tudo isso para dizer que a exploração absolutamente objetiva, ela permite uma tomada de consciência, uma reação, né? Mas, agora, o capítulo é muito atual também, por exemplo, quando ele descreve as condições de trabalho do modismo, né? Não sei se vocês se lembram disso, ele fala de uma mulher que morreu por excesso de trabalho, é o laudo médico. Morreu do quê? Morreu de excesso de trabalho, trabalhou 20 horas seguidas durante vários dias, num quartinho mínimo. Aí tem o relatório médico ali, é incrível como ele circunstancia rigorosamente o que ele mostra, né? Poxa, eu pensei na hora nos bolivianos aqui do Bom Retiro, em São Paulo, né? E, assim, há frases que eu acho que se você tirar desse capítulo do Marx e colocar para descrever objetivamente a situação de hoje desses trabalhadores, elas são válidas, não precisa trocar a palavra. Aí ele conta também, ao falar, acho que da indústria, de que indústria mesmo, acho que é da indústria do aço, ele vai
falar do êxodo rural, né? Como existe aí regiões muito pobres, agrícolas, né? Na Escócia, em outros lugares, ali da Inglaterra, do Reino Unido, e como na década, agora não me lembro exatamente que década, do 19, uma comissão para a administração da população pobre faz com que faz um programa para enviar esses trabalhadores para trabalhar em indústria, às vezes até indústria que precisaria achar aqui. Lembrei do que aconteceu agora no Sul, né? Com um trabalho escravo, né, em condições de escravidão, porque isso, então, essa é uma diferença. O que a gente está lendo aqui, hoje, é categorizado juridicamente como escravidão, né? Enfim, isso aqui é um capítulo fundamental para entender essa história, né? Mas, enfim, é de uma atualidade impressionante. Se eu posso adicionar uma coisa, eu acho muito interessante como você mostra assim que todo esse processo migratório, especialmente no século XIX, ele era de fato planejado com a lógica do excedente humano, como se fossem objetos de consumo, né? E aí, se você pensa que isso acontecia dentro da Inglaterra, a gente pode pensar boa parte do processo de colonização aí das Américas, o pessoal que veio para o Brasil, para a América do Sul, era basicamente o excedente humano que eles tinham, né? Os mais miseráveis, que nem para a migração de trabalho interno dentro da Europa servia, e que eram enviados para cá e que tinham muito forte essa cultura também, e aí vem um ponto ideológico da reprodução. Então, você olha nessas colônias aí de imigrantes europeus, os caras, na época, tinham 20, 30 filhos. Uhum. E, às vezes, a mulher morria de tanto ter filho e casava de novo e não parava de ter filho. Então, você pega uma lógica em que o trabalhador tem vida curta e a estratégia de resistência do trabalhador é reproduzir o trabalho para o capitalista e não pensar em, talvez... Como isso é uma forma de resistência também, né? Você, em algum determinado momento, você se negar a reproduzir a força de trabalho, né? Mas isso é um âmbito Então, de organização social, né? Então, aproveitando essa deixa, assim, eu queria só voltar nessa questão, assim, que com o máximo de respeito, assim, eu acho problemático falar em costumes, pauta de costumes, e não é uma coisa separada, né? Se a gente separar luta dos trabalhadores, luta proletária e costumes e jogar a metade da população mundial na pauta de costumes, inclusive é isso, né? Nessa época do próprio Marx, né? A força de trabalho das mulheres era hiperexplorada. Essas jornadas extenuantes eram mulheres nas fábricas também, né? Enfim. Não, totalmente. Eu acho que Não, pauta de costumes é essencialmente conservador. e falando em jornada de trabalho, assim, né, o que se contabiliza como jornada de trabalho e o que é reprodução, né, da força de trabalho? Aí a gente tem, por exemplo, a gente tem feministas marxistas como a Silvia Federici, por exemplo, que vai falar bastante dessa questão de como que o trabalho doméstico não pago é mais trabalho também. Sem dúvida. E é uma forma essencial de mais trabalho não E isso pago. está nesse capítulo. Exatamente, Está então nesse acho que é capítulo central. falando de mulheres. Pois é, Ele, então é mais uma essencial. vez, ele fala do trabalho doméstico. Sim, então, e aí é mais Exemplo, nesse quando ele sentido, fala assim, que eu da estava indústria falando. da moda, né? Quando ele fala da indústria da moda, ele diz isso. Então, exatamente. E aí, trazendo para o nosso contexto americano, latino-americano, brasileiro, em que a gente é uma sociedade colonial, pós-colonial, né? Não é a mesma situação das fábricas na Inglaterra no século XIX, né? A população, o trabalhador é quem, né? São as pessoas negras, são as mulheres negras que estão na base da pirâmide social, etc. Então, foi mais nesse sentido que eu estava dizendo, assim, eu acho que
a gente não pode fazer abstração assim a um sujeito, né, esse sujeito universal, o homem branco europeu do século XIX, isso não funciona para a gente de forma nenhuma. E aí, se a gente for levar em conta essa questão de que o capitalismo, né, o capital é um sistema mundial, e a gente levar em conta a colonização, a divisão internacional do trabalho, é mais importante ainda a gente levar em conta, né, quem são, que compõem, quais são os elementos que compõem a força de trabalho e que determinam a jornada de trabalho também, e toda a luta em torno da jornada de trabalho, né? Que a gente compreende como o trabalho propriamente dito, enfim, coisas dessa ordem, assim. E aí, enfim, a questão dessas mulheres, das pessoas negras, não tem, se tirar isso, acho que não sobra muita coisa, na verdade, assim. Fica muito complicado, assim, né? Eu só estava mais falando nesse sentido, assim, que eu acho que ao longo de todos esses séculos, assim, dos últimos 3, 4 séculos, emergiram lutas centrais, né, em torno dessas questões, e mais recentemente isso ficou mais forte, assim, né, enfim, por diversas questões, assim, emergiram os sujeitos políticos novos, que tomaram a frente, na verdade, qual é a frente de luta hoje em dia no Brasil. Enfim, são o movimento negro, o movimento feminista, quem os fascistas, bolsonaristas odeiam mais são esses grupos, assim, né? Enfim, a frente de luta é essa, assim, sei lá. E aí, como é que o capital reage? O capital reage, né, enfim, botando dinheiro lá nas manifestações neonazi, que vão atacar primeiro esses grupos, e às vezes concedendo alguns direitos e incorporando no vocabulário corporativo, enfim, né, tipo, da inclusão, da diversidade, nesse nível né, do neoliberal corporativo, mas eu entendo isso como uma reação. Que acho que você também falou isso, né, no final das contas, né? Sim, Tipo, essa é uma reação do capital, né? A essas lutas históricas de muito tempo, de décadas, de séculos, enfim, né? Era mais isso que eu queria acrescentar, assim, que eu acho que está totalmente, é isso que você falou, né? Está dentro do capítulo, assim, a questão da jornada de trabalho, etc. Uhum. Adriano, você queria falar? Não, só para não ficar parecendo que eu não sei se foi isso que você quis dizer, assim, que eu estou falando de algum sujeito abstrato, alguma coisa desse tipo, né? Eu estava falando de um processo de migração específico que, quer dizer, você falar de uma coisa não exclui a outra, entendeu? É claro que você foi mais pelo que o Vicente falou mesmo, que você falou. São processos de migração diversos que a gente teve no Brasil, né? E eu acho que um ponto forte aqui, que para ressaltar um pouco o que eu falei e encaixar no que você disse, é que o processo reprodutivo ele também é um trabalho que traz muito mais trabalho feminino, né, do que o masculino, às vezes apenas, né? Porque aquela energia biológica, o trabalho do cuidado, quer dizer, a gente sabe como todo um processo de gestação, ele demanda trabalho, né? E isso também é algo que as mulheres fazem no sentido de reprodução dessa força do trabalho capitalista, né? E lendo esse capítulo é interessante como você vai vendo assim, bem, primeiro a gente explora o oficial, né? Explora os homens aqui que estão disponíveis. Depois você começa a usar justamente naqueles períodos menos favoráveis as mulheres e as crianças. E eu fiquei chocado de ler essas diversas descrições do uso do trabalho infantil, assim, criança de 6, 7 anos, né? E uma coisa realmente absurda. E aí a gente, de novo, vê nesse discurso neofascista, né? A ideia do trabalho, porque tem muita gente que diz, não, porque eu, quando tinha, sei lá, 12 anos, eu trabalhava lá na roça, coisa assim. E não é esse tipo quer dizer, você não pode ver a coisa fora de contexto, né? E o que vira quando você libera tudo. Não é você botar o seu filho para lavar louça de vez em quando. Enfim, eu concordo com o que vocês estão colocando e talvez eu não tenha me feito entender, Yasmin. Eu sou radicalmente a favor de uma série de reconhecimentos denegados historicamente relativos a explorações, especialmente do que deve ser dito com muito cuidado, minorias, né? Minorias do ponto de vista do poder, não minorias do ponto de vista, evidentemente, do valor, nem mesmo do ponto de vista objetivo.
na população. O que eu diria, e que me parece óbvio, é o seguinte: não é possível falar de lutas dessas minorias, bem contextualizado o termo, sem se falar de luta de classe. E vice-versa. Não há sentido em se falar de luta de classe sem se falar dos direitos da minoria. Ou seja, não há sentido em a propugnação de uma sociedade sem exploração do homem, do ser humano pelo ser humano, para ser mais rigoroso ainda, em termos econômicos, se não se fala também de uma igualdade da pluralidade dos modos de ser, né? Então, eu estou totalmente de acordo com você. Por que eu acho que o Marx bate, em particular, na questão do trabalho infantil nesse capítulo? Primeiro, pelo horror humano que isso representa, pelo absurdo histórico do presente histórico dele, né? É quase inacreditável. Eu imagino que um capitalista bonzinho e devidamente blindado aos horrores do capitalismo, por motivos ideológicos de criação, ele leia esse capítulo e fala: isso é mentira. Não duvido. Algum colega meu aí de escola particular, São Paulo, vai falar: isso é mentira. Isso é doença marxista. Não é, né? A gente sabe. É histórico para valer. E o Marx, não é à toa que ele circunstancia tanto, né? Porque ele sabe que precisa ser dito, né? Bom, mas o segundo motivo é de caráter, na minha opinião, claramente teórico. Porque, para mostrar como a lógica do capitalismo é a hiperexploração, ele mostra a hiperexploração no caso emblemático, a criança. Por que explorar crianças? Porque a questão é a criança. Porque o trabalho é mais explorado se se trata de uma criança. Paga menos. Se organiza menos. Esses são os dois motivos principais. O capitalismo pode, se for para hiperexplorar rei, ele hiperexplora rei. Se for para hiperexplorar criança pobre, é criança pobre. É isso que está em jogo. Nesse sentido, no tópico, na seção 4, né, tem um trecho de um tal de Mr. Sanderson, da indústria de aço e ferro, em que ele praticamente diz isso. O trecho, agora não é Marx, é citação em Marx desse capitalista. Ele diz: grandes dificuldades surgiriam da proibição de jovens menores de 18 anos trabalharem à noite. A principal dificuldade adviria do aumento dos custos, o qual seria uma consequência inevitável da substituição do trabalho infantil por trabalho de adultos. Dinheiro. Quanto isso importaria, não posso dizer, mas provavelmente não seria tanto que o fabricante pudesse aumentar o preço do aço, de modo que o prejuízo recairia sobre ele, uma vez que os trabalhadores, naturalmente, se recusariam a suportar. Então, veja, além de mais barato, não se organiza, é frágil, não reage. Ou seja, é um sistema desumano, sistema reificador, né? Foda-se o ser humano. O que importa é lucro. Desculpa. No fundo, é isso, né? E terrível, terrível, né?
Mas, enfim, é um capítulo realmente estarrecedor, né? Estarrecedor. Em termos de ideologia, né? Ele cita um tal de Essay on Trade and Commerce. Isso aí, a nota 126, né? Isso é uma peça de ideologia liberal, daquela assim, pornográfico é pouco, né? Aliás, tá contra as coitadas das pornai gregas, né? São muito mais razoáveis do que isso aqui. Isso aqui é desumanidade, simplesmente, e cinismo ao mais alto grau, né? E olha aqui como Deus como Deus intervém, né? Ele fala assim: se considera como uma instituição divina descansar o sétimo dia da semana, isso implica que os demais dias pertencem ao trabalho. Olha como Marx antecipa aqui o Weber, né? Aí tem um comentário do Marx, né? Ele quer dizer ao capital, como logo se verá. E aí continua o sujeito. E não pode ser considerado cruel obrigar-se o cumprimento desse mandamento de Deus. O capitalista ele é um instrumento de Deus para glorificar o homem com o trabalho. É inacreditável, isso é brincadeira. E o pior é que deve ser algo que a gente escuta aí nesses malafaias da vida hoje em dia, à torta e à direita, né? Aí vem a questão do argumento naturalizador, né? Que a humanidade em geral tende, por natureza, para a comodidade e indolência, comprova a experiência fatal com o comportamento de nossa plebe da manufatura, que não trabalha, em média, mais que 4 dias por semana, salvo no caso de encarecimento dos meios de subsistência. Então, é incrível, né? A ideologia, a ideologia liberal, capitalista, ela transforma a necessidade do valor de troca maior do que a necessidade do valor de uso, né? E, realmente, isso se torna uma metafísica. Existem princípios metafísicos por trás disso, né? Eu acho esse trecho aqui, poderia continuar, de uma riqueza, a nota 126, né? E aqui, ó, trabalhadores nunca deveriam considerar-se independentes de seus superiores. É extraordinariamente perigoso encorajar a ralé num país comercial como o nosso, onde talvez 7 partes de cada 8 da população têm pouca ou nenhuma propriedade. A cura não será completa até que nossos pobres que trabalham não se resignem a trabalhar 6 dias pela mesma soma que agora ganham em 4 dias. Então, isso é uma explicitação, do ponto de vista do capitalista, da luta de classes. Evidente. Se há alguém que conhece a luta de classes, é o capitalista, né? Ele a luta todo dia, ele é reificado, ele próprio, por essa luta. E o que eu acho interessante é como a jornada longa, ela tem, inclusive, a função de desarticulação política. Não só a função de hiperexploração do trabalho, mas também de desarticulação política, né? Claro, a gente está falando aqui de trabalho fabril, a coisa se complexificou muito, mas, de qualquer maneira, é algo que está em jogo aí, né? Aí, essa coisa da naturalização, né? Mais ou menos onde está a nota 48 da tradução alemã, o Marx fala diretamente dessa pseudonaturalização do capitalismo, né? Ele diz assim: segundo a antropologia capitalista, estou citando Marx,
a antropologia capitalista. A idade infantil acaba aos 10 anos e, quando muito, aos 11. Pronto, está justificado. Ué. Trabalho passou dos 10 anos, não é mais trabalho infantil, pô. Evitável, né? Mas, enfim, agora, os últimos tópicos, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu acho interessante como Marx cria essas figuras, acho que até um pouco pedagógico, né? Essas figuras, essas personagens, né? A voz do trabalhador, a voz do capitalista, e sendo que a voz do capitalista normalmente é a voz do capital, né? Mais do que do capitalista. E as comparações também com a escravidão, né? Como em muitos momentos a exploração objetiva da escravidão é menor do que a do trabalhador assalariado inglês nesse momento de hiperexpansão, né? A partir de 1850. Acho. Agora, voltando, né? Eu acho que outra coisa que esse capítulo coloca é como a luta é cotidiana por direitos, ainda que nos marcos da sociedade burguesa, né? Até porque a questão é em que medida, talvez fazendo uma reflexão já muito mais nossa do que do Marx, em que medida a luta por conquista de direitos, nos marcos de uma institucionalidade burguesa, explorando, inclusive, contradições da própria lei burguesa, que oferece direitos universais abstratos e garante, por lei, também a exploração objetiva que impede a igualdade, de tal modo que que ela se torna em larga medida abstrata. Em que medida lutar por direitos, explorando essa contradição da lei e, ao mesmo tempo, que é o mais importante, lutando socialmente, não permite mais uma acomodação da classe trabalhadora em condições menos degradantes e menos exploradoras, e em que medida isso talvez contribua mesmo para a superação desse modo de produção e dessas relações sociais, né? Estou pensando, bem objetivamente, no estado de bem-estar social do pós-guerra, né? Bom, acho que essa é uma questão Vicente, difícil. eu acho que esse ponto também é interessante de ver do ponto de vista geopolítico, né? Porque você gera certos confortos em certas regiões globais às custas da exploração dos povos das periferias econômicas, né? Sim. Então, aí você cria uma imagem, inclusive ideológica, de bem-estar do trabalhador, etc., e você põe a culpa, então, na falta de desenvolvimento nacional, quando, na verdade, isso é tudo uma distribuição da exploração da mais-valia, né? Então, a Alemanha, evidentemente, né, você tem lá a ideia de que um trabalhador médio assim, tem uma vida muito boa, né? E aí você tem fluxos de imigração para lá, e aí começa toda essa coisa o neofascismo, ele reaparece aí quando as pessoas acreditam demais nisso também. Sim, sim, concordo. E diga, Ildo. Não, eu ia acrescentar no que o Adriano está falando, assim, que, inclusive, aqui na França, a jornada de trabalho limite semanal é 35 horas, né? No Brasil é 44, né? E aqui tá uma discussão bem avançada sobre final de semana de 3 dias e reduzir mais ainda a jornada, né? E vai se criando esse bem-estar social, enfim, a tentativa tímida, assim, dos governos petistas de fazer alguma coisa nesse sentido, assim, já foi recebido como se fosse, tipo, a maior catástrofe, assim, o maior absurdo do mundo, assim, né? Enfim.
enfim, né, tipo, só assim, não, enfim, né, tipo, só no sentido de que, tipo, houve talvez, assim, uma ideia, né, não que tenha sido feito mesmo, assim, mas, tipo, que alguma ideia de que seria possível fazer isso no Brasil e já virou uma guerra, quase um clima de guerra civil, assim, né. Então, realmente, acho que tem essa diferença muito abismal, assim, né, entre os países centrais, né, os países mais ricos e a periferia do capitalismo. Sem dúvida. E, além disso, né, acrescentando aí ao que vocês colocaram, foi um interlúdio, o suposto sucesso, que eu acho que, no fundo, é um sucesso sustentado sobre injustiça, se a gente pensa geopoliticamente, o suposto sucesso do modelo de bem-estar social é um breve interlúdio que aconteceu, em larga medida, como reação ao perigo do comunismo, né? Quer dizer, a Europa não teria, a Europa Ocidental não teria as condições muito muito vantajosas para se reconstruir e criar toda aquela seguridade social e desenvolvimento, não fosse uma clara intenção do Império Americano de fortalecer, digamos, de desarticular uma alternativa propriamente revolucionária da classe trabalhadora daqueles países, né? Num contexto propício para isso, porque pós-guerra, com a União Soviética ainda muito forte, né? Então, tão logo foi desarticulada uma possibilidade de organização revolucionária ali nos países da Europa, no pós-guerra, o próprio Estados Unidos quebra, em Bretton Woods, a medida ouro, começa a atuar no mercado mundial cada vez mais de maneira autônoma. Ele pode emitir o dólar, que é a moeda universal, o quanto ele quiser. Ele não precisa se ater ao lastro ouro. E cada vez mais também, que era, né, a medida que o Keynes pensou para segurar uma competição muito violenta entre nações no mercado mundial, e a legislação trabalhista foi cada vez mais arrefecendo, né? Dados incontestáveis. Desde então, a renda mundial tem se concentrado, né? Então, realmente é um interlúdio. O que aconteceu com o estado de bem-estar social. E por que eu digo isso? Por que eu levantei essa questão? Porque, para mim, se Marx, por um lado, diz é preciso lutar no seio do próprio capitalismo hoje por melhores condições de trabalho, seria isso contraditório com a revolução ou não? Acho que de modo algum. E se alguém fala, não, mas tanto isso é viável, possível, como a gente tem esse exemplo histórico. Agora, esse exemplo histórico é uma janela na história, se a gente pensa em termos mais amplos. Não que eu seja contra o estado de bem-estar social, acho ele muito melhor do que o liberalismo. Só que ao capitalismo não interessa o estado de bem-estar social. Então, a tendência é que a gente, não sei se a gente vive para isso, né? Não sei se o mundo sobrevive a isso, o planeta sobrevive a isso, mas a tendência é que a gente tenha novamente se configure em algum momento um antagonismo, e não essa solução de meio termo, né? Mas quanto ao limite externo, Yasmin, você sabe que o pessoal já está loteando Marte, né? Lua, os ricões aí já estão até fazendo passeio assim de fim de semana. Pega um foguetinho,
vai lá para a Lua, toma um whiskyzinho ali, volta. É incrível, Toma posse, né? O primeiro proprietário, e depois manda a gente para lá. Mas, Exato. mas tem uma coisa que eu acho importante aqui, quando a gente fala de limite de jornada de trabalho, que hoje em dia o pessoal já tem um mecanismo para controlar, sem fazer com que as pessoas trabalhem mais, sem que isso seja legal, mesmo que você tenha leis que limitem, né? Que é esse negócio do trabalhador CNPJ, né? Você, em vez de você ser contratado pela empresa, você é um autônomo que vende o serviço para a empresa e você fica eternamente ali trabalhando. Sem contar como o pessoal trabalha, de fato, organiza as horas extras, né? Ainda que você possa ganhar um pouco mais, em muitas empresas você não tem opção de dizer não. Não vou fazer hora extra. O Uber, eu nem sei se para ser Uber a pessoa precisa ter um CNPJ, mas, sem dúvida, acho que isso é um exemplo, o Uber é mais um exemplo, e é engraçado, porque o Marx também, ao fazer a história da legislação do limite da exploração de trabalho, né? Ele diz aqui, desculpa, eu vou até ler, porque ele fala exatamente disso. Ó, a luta pela jornada normal de trabalho, leis compulsórias. Quando ele trata disso, que vai do 5 ao 7, ele fala em vários momentos de situações análogas a essa que você colocou, Adriano. Como, em algum momento, até surge a lei, por força da luta social, ou por força de um mínimo de conscientização da própria sociedade, né? Por exemplo, através dos seus representantes e tal. Só que como isso termina por ser burlado, né? Como isso termina por ser burlado, como essa legislação em larga medida, em muitos momentos, simplesmente não funcionou. Ela existia, mas ela era uma lei de direito, não era de fato, né? Vocês sabem, eu li um livro uma vez, aliás, recomendo, se chama O Abolicionismo, da Emília Viotti, que é uma heroína, na minha opinião, da historiografia brasileira, né? E ela é fantástico, esse livro. E você vê ali o Marx claramente orientando, né, as linhas mestras da pesquisa histórica dela. Porque ela mostra como o escravismo no Brasil é plenamente compreendido, quer dizer, ele só pode ser plenamente compreendido, melhor dizendo, se você toma como eixo o princípio da hiperexploração do trabalho. Então, as leis antitráfico, por que elas não funcionavam? Porque não era para funcionar. Porque a verdade é que ela foi feita por uma pressão geopolítica da Inglaterra, né? Só que não interessava ao escravista brasileiro. Então, dane-se, não funciona a lei. Quer dizer, o mesmo Estado que impõe, mesmo a Gewalt, né, que impõe a lei a ferro e fogo ao trabalhador, é aquela que é condescendente com o capitalista. Acho que seria muito legal, uma pena, a gente tinha, mas não tem mais. Seria muito legal ter um advogado, alguém que conhece bem direito aqui para falar com a gente, né? Gente, mas é isso. Vamos encerrar por hoje? Foi ótimo, eu achei que sempre anima a cabeça essas discussões, né? Você tá aí na França, Yasmin? Como é que tá? Vou encerrar aqui a gravação e daí fazer uma pergunta para você. Deixa eu só ver como é que encerra. Pronto.